Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livro da Sabedoria, capítulo 10, versículos do 9 ao 14. Assim diz a palavra de Deus para mim, para você, para cada um de nós. Aos que a respeitam, porém, a sabedoria livrou de suas fadigas. Aos que respeitam a sabedoria os livrou de suas fadigas. Ela guiou por caminhos retos, o justo que fugia do ódio do irmão. Mostrou-lhe o reino de Deus e concedeu-lhe o conhecimento das coisas santas. Ela o fez prosperar em seus empreendimentos e recompensou suas fadigas. Falando aqui de Esaú e Jacó. Esteve ao lado contra a cobiça dos opressores e o tornou rico. Guarda bem o que você vai ouvir agora, tá certo? Preste muita atenção, porque isso aqui não é só para Jacó. Protegeu-o contra os inimigos, defendendo-o dos que lhe armavam ciladas. Deu-lhe o prêmio, após uma dura batalha, para ensinar-lhe que a piedade é mais poderosa do que tudo. Protegeu-o contra os inimigos, defendendo-o dos que lhe armavam ciladas. Deu-lhe o prêmio após uma dura batalha, para ensinar-lhe que a piedade é mais poderosa do que tudo. E batalha aqui não foi uma guerra, é a batalha da vida. Uma vida de duras lutas, mas que a tudo vence, porque a piedade é mais poderosa do que tudo. Foi também ela, a sabedoria, que não abandonou o justo vendido. Está falando de quem? De José do Egito. Mas o preservou do pecado. Desceu com ele a cisterna e não o desamparou na prisão até trazer-lhe o cetro real e o poder sobre os que o haviam humilhado. Desmascarou também os que o caluniavam e deu-lhe a glória eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A sabedoria, gente. E olha, quando se fala da sabedoria, a palavra de Deus está falando da própria palavra de Deus, que também se fez carne, que é Jesus, mas está falando do Espírito Santo. A sabedoria de Deus é o próprio Deus. Quando Deus dá a sabedoria, na verdade, Ele está se dando. Ele se dá. Então, aos que respeitam a sabedoria, e veja aí na sua Bíblia que essa sabedoria está com S maiúsculo, porque é o próprio Deus, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Então nós poderíamos dizer assim: quem respeita o Espírito Santo, que está dentro do seu coração, que está na sua alma, que o aconselha noite e dia, quem respeita a palavra de Deus, porque a sabedoria de Deus está na palavra de Deus. Quem respeita, e respeitar a palavra de Deus não quer dizer não falar mal da palavra. Eu respeito a palavra de Deus, porque eu não falo mal dela. Se é palavra de Deus, eu posso até não concordar, a ideia. Eu posso até não concordar, mas eu não falo mal. Não é? Eu penso diferente, mas eu não falo. Não, isso aí não é você respeitar a palavra de Deus. Respeitar a palavra de Deus é obedecer ao que ela manda. Quando você não obedece ao que ela manda, isso é desrespeitar
as ordens de Deus, é desrespeitar a sua palavra, não é? Então, aos que respeitam a palavra de Deus, Deus os livra das suas fadigas, das suas lutas incessantes, daquele cansaço extremo. Você já viu que não é só o trabalho que cansa a gente, porque, por vezes, tem dias que a gente, excepcionalmente, não faz muita coisa. E chega ao final do dia afadigado. Porque tem cansaço que não é exterior, tem cansaço que é interior. A pessoa não fez nada por fora, às vezes passou o dia até em cima de uma cama. Mas as lutas que ela está travando na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, as preocupações, o medo do futuro, o medo da doença, o medo da morte, sabe? As angústias que carrega dentro da sua alma, as tristezas diante das coisas que acontecem. Diga para mim, isso afadiga ou não afadiga a vida da gente? Olha o que diz a palavra de Deus. Aos que respeitam a palavra de Deus, aos que respeitam a orientação do Espírito Santo, aos que por ele se deixam guiar, o Senhor os livrou de suas fadigas. Ele guiou por caminhos retos o justo, que fugia do ódio do irmão. Já viu isso acontecer? O amparou quando fugia do ódio do irmão que queria matá-lo. Mostrou-lhe o reino de Deus. Concedeu-lhe o conhecimento das coisas santas. Jacó, né? E o fez prosperar em todos os seus empreendimentos. Isso é pouco? Você acha que obedecer a Deus custa? Quando o resultado é esse, não cabe na minha cabeça, gente, que uma pessoa não entenda isso, quando na verdade se mata de trabalhar para ganhar alguns centavos a mais. Se mata de trabalhar na intenção de ganhar dinheiro. Não vou dizer ficar rico, porque tem gente que não é rico, tem gente que só tem dinheiro. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, se a única coisa que você tem é dinheiro, você não é rico. Você só tem dinheiro, não é? Então tem gente que se mata de trabalhar para ter dinheiro e acha que custa muito é obedecer a palavra de Deus. Quando vive igual um escravo, trabalha igual um camelo por causa de dinheiro, mas acha custoso obedecer uma palavra de Deus que diz aqui, ó, o guiou por caminho reto para escapar do ódio de quem queria matá-lo. Mostrou-lhe o caminho do céu, o reino de Deus, a salvação da sua alma. Concedeu-lhe o conhecimento das coisas mais sublimes. Das coisas grosseiras, todo mundo tem conhecimento. Mas aquele conhecimento fino, da nata, é Deus quem concede. Concedeu-lhe o conhecimento das coisas santas e o fez prosperar em todos os seus empreendimentos. Isso é mais do que dinheiro. Porque que adianta você ter dinheiro se tudo que você faz fracassa? O dinheiro pode estar lá, mas tudo que você põe a mão desanda. Olha, às vezes não, eu vejo muita gente que tudo que põe a mão prospera, vai para frente, mas dinheiro mesmo não tem. Porque a pessoa é rica, porque dinheiro não tem, porque o dinheiro está todo trabalhando, está todo empenhado. Chegou aqui, já comprou outra coisa lá. Então, se você for ver, apesar de um patrimônio grande, a pessoa tem sempre dívidas, mas tem muita felicidade. Porque a alegria dela não está no dinheiro acumulado, está na prosperidade de tudo que faz. Tudo que ela põe a mão vai para frente. Todo lugar onde ela põe os pés é abençoado, é bendito. A bênção de Deus acompanha essa pessoa. Se você me perguntar o que você quer, o dinheiro
ou a bênção de Deus? Eu quero a bênção de Deus, porque com ela vem todas as outras coisas, inclusive dinheiro, que a gente precisa também, não é verdade? Se eu tiver que escolher entre o conforto de uma vida abastada financeiramente e as muitas lutas, mas com a vontade de Deus, eu quero as muitas lutas com a vontade de Deus, porque essa vida é luta, essa vida não é sossego. Sossegado, entre aspas, né? É o caminho do inferno, mas é muito infeliz. É sossegado assim, é largado, sabe? É ladeira abaixo. Ladeira abaixo, você chega lá sem fazer esforço, mas chega lá todo lanhado, né? Todo quebrado, todo destruído. O caminho do inferno é assim. Você vai batendo pelas rebibocas da vida aí, você chega lá todo destruído para a condenação eterna. Não precisa fazer força para poder descer para o inferno. Não é? Mas cadê a felicidade? Cadê a alegria? Cadê a realização? E diz aqui a palavra, o recompensou em suas fadigas. Recompensou as suas lutas. Deus vai recompensar as suas lutas. O Senhor vai enxugar todas as suas lágrimas. Nenhuma dessas lágrimas que você tem derramado será em vão. Você que ficou tão emocionada, né, com o testemunho que você escutou, até sentiu algo dentro de você, não é inveja, mas você até pensou que era uma inveja. Não é inveja. É desejo de viver o mesmo. Nenhuma das suas lágrimas será derramada em vão, se você souber ao lado de quem você caminha. Precisa caminhar ao lado de Deus, querida. Precisa ir com Deus aonde Ele está te mostrando que você precisa ir. Parar de recalcitrar contra a vontade de Deus, sabe? Porque nós queremos os frutos bons da vontade de Deus na nossa vida, mas sem fazer as coisas que Ele manda. Não funciona. Não funciona porque o resultado não chega. É fazendo o que Ele manda que nós recebemos o prêmio que Ele nos promete. E diz aqui, esteve ao seu lado contra a cobiça dos opressores e tornou-o rico. Protegeu-o contra os inimigos, defendendo-o dos que lhe armavam ciladas. Deu-lhe o prêmio após uma dura batalha. Sua luta ainda não acabou. A batalha está aí. Vamos batalhar, não é? Não desanima não, enxugue as suas lágrimas, sabendo que o Senhor protegeu contra os seus inimigos. Por quê? Porque acolheu o seu Santo Espírito, porque deu ouvido à sua palavra, porque foi humilde diante de Deus, piedoso diante de Deus. Já vamos falar o que é piedade, tá? Defendendo-lhe dos que lhe armavam ciladas, deu-lhe o prêmio após uma dura batalha, a batalha da vida, para ensinar-lhe que a piedade é mais poderosa do que tudo. Repita comigo, a piedade é mais poderosa do que tudo. Vamos dizer, a piedade é mais poderosa do que tudo. E se você perguntar o que é piedade? É ter dó das pessoas. Ele teve piedade do fulano, ele teve piedade da ciclana, ele teve piedade daquele pobre que estava na rua. Não, isso aí é dó, é compaixão. A palavra piedade vem de pio, que quer dizer filho. Sabe? Sabe quem é a pessoa piedosa? A pessoa que aceitou Deus como seu pai. Como pai bondoso, sendo um bom filho. O filho rebelde, recalcitrante, ignorante, ele não é piedoso. Porque pode até ter nascido daquela família, mas age como um excomungado, um proscrito, não é? Um maldito. Tem família que nem conta o filho que tem, porque tem vergonha, porque a pessoa se estragou no decorrer da vida. A gente não julga os motivos, não é? A pessoa se estragou, se tornou uma pessoa ruim, uma pessoa má, faz o mal para a própria família.
Não dá para julgar porque a gente não sabe se é loucura, se é algum tipo de demência, a gente não sabe se é um trauma profundo que a pessoa viveu, se é uma opressão diabólica na vida da pessoa. Só Deus pode julgar, mas a gente constata pelas atitudes. E chega uma hora que a convivência ela é impossível, ela é insuportável, ao ponto que a mãe e o pai não conseguem nem chamar mais de filho. Você vai dizer que essa pessoa é piedosa? Não. Quem é a pessoa piedosa? É aquele filho amável, obediente, que cai também, que erra também. Porque é próprio até da condição do filho, né? Ser educado, estar aprendendo, mas ele tem amor pelo pai dele. Quem se une a Deus é mais poderoso do que tudo. A piedade é mais poderosa do que tudo, porque a piedade é estar unido a Deus. Unido a Deus você vence qualquer barreira, unido a Deus você salta qualquer fosso, unido a Deus você transpõe qualquer muralha na sua vida, porque a piedade é mais poderosa que tudo. Só que muitos de nós só aprendemos isso depois de uma longa batalha. Olha aqui, ó. Defendendo dos que lhe armavam ciladas, deu-lhe o prêmio após uma dura batalha, para ensinar-lhe, porque não é uma coisa que a gente já nasce sabendo, é uma coisa que a gente aprende. Quem aprende mais cedo desfruta mais, quem aprende mais tarde desfruta menos. Para ensinar-lhe que a piedade é mais poderosa que tudo. Foi também a sabedoria de Deus que não abandonou José do Egito quando foi vendido pelos seus irmãos, mas preservou-o do pecado. Não impediu que ele fosse posto no fosso, porque você sabe o que os irmãos de José fizeram? Iam matá-lo. Essa foi a primeira ideia deles. Já estava certo, iam matá-lo, pegaram a roupa dele, rasgaram, banharam no sangue de um animal para levar para o pai e dizer que um leão tinha despedaçado ele. Até a desculpa do crime eles já tinham arrumado. Quando eles levaram ele para um lugar deserto, onde iam matá-lo, um dos irmãos, com dó e com medo, né, com dó porque era irmão de sangue, e com medo da justiça divina, disse: não vamos derramar o sangue dele não, porque o nosso sangue é nosso irmão, isso vai pesar contra nós. A gente mata, mas não derrama o sangue não, deixa morrer sem derramar o sangue. A gente põe aqui na cisterna seca e deixa morrer aqui de sede, abandona, não sei o que era pior, né? Abandona aqui na cisterna, deixa morrer. Mas na verdade ele estava dando essa ideia porque os irmãos iriam concordar e depois ele viria, ia soltar ele e mandar ele embora, né? Chegaram a pôr o menino na cisterna e diz que a graça de Deus desceu com ele ao fundo do poço. Não tenha medo de descer ao fundo do poço. Tenha medo de chegar ao fundo do poço sem a graça de Deus. Porque se com a graça de Deus, com a força do Espírito Santo, você descer ao fundo da cisterna, pela maldade de alguém, pelo poder de Deus, você será tirado de lá. E vai ser mais rápido do que você imagina. Botaram José no fundo do poço, mas a graça está aqui, ó, desceu com ele a cisterna e não o desamparou na prisão, porque quando ele chegou, foi vendido como escravo, botaram ele no fundo do poço, estava passando uma caravana de comerciantes que vendia e comprava gente, tiraram o irmão e venderam como escravo. Foi levado para o Egito. Lá no Egito, viveu uma situação de injustiça, foi preso. Mas diz que nem na prisão a graça de Deus o desamparou. Olha aí para você que acha que a pessoa piedosa, o homem de Deus não passa por dificuldades. O homem de Deus não para nas dificuldades. Porque isso aqui é só um trechinho da vida de um homem de Deus. Por inveja dos irmãos, foi arrastado para o deserto, ia ser morto, os viu discutindo como iriam matá-lo,
arrancaram a roupa dele com ele em vida. Molharam em sangue, ele sabia qual a desculpa que iam dar para o pai dele, os irmãos dele. Você acha que foi fácil? Os viu discutindo que iam deixá-lo no poço, à frente dele, para não levar a culpa de um sangue derramado. Foi descido ao fundo do poço, sentiu a dor do abandono. Passou pela cabeça de José a sede, a fome, as noites de frio naquele deserto, o calor escaldante, não é? Os animais peçonhentos do deserto, escorpião, cobra, fundo do poço, amigo, fundo do poço. Tudo isso ele viveu, ainda que não tivesse tempo de experimentar, mas isso tudo aconteceu dentro dele. Daqui a pouco tiram ele e vendem como um escravo. Eu valho para os meus irmãos o que um escravo mais vagabundo valia naquela época, deram à custa de nada. Chegando lá, tentando sobreviver numa terra estranha, é acusado injustamente por uma coisa que ele não fez, por não ter se deitado com a mulher do patrão dele, que o chamou várias vezes para a cama, e a única coisa que ele fez foi ser correto. Enfurecida aquela mulher, agarra um pedaço da roupa dele e diz que ele estava tentando estuprá-la, e ele é preso e fica ali alguns aninhos. A gente diria assim, é a vida de um desgraçado, um ferido por Deus, um abandonado. E sabe o que diz a palavra de Deus? Desceu com ele a cisterna e não o desamparou na prisão. Na cisterna Deus estava com ele, na prisão Deus estava com ele. E o poder, e aí o Senhor deu-lhe o poder sobre os que haviam humilhado, desmascarou também os que o caluniaram, e deu-lhe uma glória eterna. Meu Deus do céu, que palavra, que bênção. Aí você vai me perguntar, mas tudo isso acontece com uma pessoa de Deus? Acontece com quem é de Deus, acontece com quem não é de Deus. E qual é a diferença então? É que um carrega consigo a graça que o irá livrar. E o outro, impiedoso, ímpio, rebelde contra Deus, odioso, se recusa à única ajuda que poderia salvá-lo. Um passa por tudo com a certeza da salvação. O outro passa por tudo, desesperado de ódio, se entrega à condenação. Qual desses é você? Qual desses sou eu? Como é que nós vamos enfrentar as dificuldades que vêm aí pela frente, gente? Olha, tem muita gente que diz, né, sobre a vontade de Deus, a bondade de Deus. Se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Então, escute, não confunda a vontade de Deus com permissão de Deus. São duas coisas diferentes. A vontade de Deus é uma coisa, a permissão de Deus é outra coisa. E preste muita atenção, porque, às vezes, por a gente pensar pouco a respeito dessas coisas, a gente esquece fácil, a gente confunde uma com a outra. O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. A vontade de Deus corresponde aos seus planos para a nossa vida, que visa o nosso bem, a nossa alegria, a nossa salvação. Ainda que a gente passe por esses percalços, a vontade de Deus está sempre nos levando para o alto, para cima, para o bem, para a vida, para a salvação, para a felicidade. É nesse caminho, em meio a sofrimentos e dores e lutas, sim, mas sempre na direção da saída e da salvação. E a permissão de Deus? A permissão de Deus é a consequência do mau uso da nossa liberdade. O que é a permissão de Deus? É a consequência do mau uso do meu livre-arbítrio. Deus não permite o mal, Deus permite que eu seja livre. E com a liberdade que eu tenho, eu faço o que é ruim. Alguém faz o que é ruim e vem me atingir. Não era a vontade de Deus que os irmãos do José o matassem, não. Não era essa a vontade de Deus. Os planos de Deus para José eram bem diferentes. Mas Deus permitiu que os irmãos de José fossem livres.
e escolhessem fazer o que eles quisessem com a liberdade deles. Eles escolheram o mal. Então a gente precisa separar o que eu fiz do que Deus faz. Aprenda a separar o que você fez do que Deus faz. O que eu fiz? Eu entro em dívidas, às vezes, né? Não, eu estou dando exemplo, tá? Porque eu não entro em dívida, não. Tá? Eu não entro em dívida de jeito nenhum. Se eu não tenho dinheiro, eu não compro. Entende? Não compro. Isso eu aprendi com o Padre Jonas. O Padre Jonas, há muito tempo atrás, deu uma orientação para a comunidade que quem obedeceu está bem, quem não obedeceu está penando. Qual foi a orientação que ele nos deu? Nós somos missionários, nós não fazemos dívidas. E na época ele falou de cartão de crédito, falou de cheque, falou de parcelamento, para a gente não fazer essas coisas. Se a gente tem dinheiro, a gente compra, se não tem, não compra. Simples assim. Não é? E com isso você vai aprendendo que se você pode parcelar para pagar em parcelas, você também pode juntar todo mês as mesmas parcelas e comprar à vista. Ainda compra com desconto, ainda compra em condições especiais. Não é? Agora, se você compra de valor cheio e dividido, você vai passar o resto da vida pagando aquilo e não vai aproveitar nenhuma oportunidade que apareça pelo meio do caminho. Mas estou dando um exemplo aqui, né? É a gente que entra em dívidas. Não foi Deus quem me colocou em dívidas. Eu fiz aquela escolha. Eu quis comprar aquilo. Eu quis me permitir. Não é assim que muita gente diz? Eu quis me permitir. Tá bom, você se permite. E Deus, nessa história, onde Ele está? Ele te ajuda a pagar a dívida. Né? Te ajuda. Mas não vai pagar no seu lugar. Ele vai estar com você quando as consequências chegarem. Vai ser a sua força, vai ser luz, vai ser sabedoria, mas você é quem vai ter que ralar para enfrentar as consequências da escolha que você fez. Então, ali estava a permissão de Deus, para que você use da sua liberdade. Você quer? Vai fazer? É livre para poder fazer. Mas a consequência vem. Então, na dívida estou eu. E Deus ao meu lado, no meio do sofrimento que eu mesmo me causei. Naquela situação que eu criei para mim. Não é? Então, a gente precisa entender que nesse caminho que nós estamos trilhando, gente, as coisas não estão prontas. E nem são perfeitas. Até esse nosso mundo. O mundo, ele não foi criado pronto. Nosso mundo está a caminho. Tanto que a gente percebe que as coisas evoluíram. Não é? Tem gente que gosta de negar algumas coisas. Mas, pelo amor de Deus, os fósseis estão lá para a gente saber que tiveram animais que não existem mais. Não é? A gente vê que são ancestrais de alguns que a gente tem. Não é? Alguns evoluíram, outros não. Você pega um jacaré, um crocodilo, é quase a mesma coisa de que era na pré-história. Mas você pega uma ema, é completamente diferente dos ancestrais dela. Então, o mundo foi se aperfeiçoando. Não é? A própria criação foi se aperfeiçoando. Teve criação que não sobreviveu, porque não tinha as condições, a resistência, a adaptabilidade que algumas têm hoje. Esse mundo está em processo de evolução. A gente também vai evoluindo, vai amadurecendo. O conhecimento que nós temos agora é bem diferente do que nós tínhamos no passado. A compreensão que a gente tem das pessoas é bem diferente das que se tinha antes. Durante muitos séculos, o indivíduo não tinha valor, o que tinha valor era a tribo, era o grupo. Depois foi se descobrindo também o valor e a dignidade de cada pessoa em separado. Você concorda que a gente está num processo de evolução? Mas antes da perfeição final, existem as imperfeições. E junto com o bem físico, existe também o mal físico. Não é? Existe a doença, existe a fraqueza. Não é? Às vezes uma criança não se forma direito no ventre da mãe. Não é? Tem coisas que a ciência consegue responder. E diz, foi por causa disso, foi por causa daquele remédio que foi tomado, foi por causa do cigarro, foi por causa da bebida, não é? Foi por causa de uma condição de desnutrição que você viveu, uma depressão que você enfrentou, algum desequilíbrio que a pessoa teve, ou às vezes
A ciência é obrigada a declarar sua ignorância e dizer: alguma coisa aconteceu, mas a gente não sabe explicar. Mas a gente percebe que junto com o bem físico, vem o mal físico. Como a gente sabe que depois de uma longa jornada, de uma longa vida, vem a fraqueza, vem a debilidade, vem a doença, vem a velhice, vem a morte. Eu não consigo me conformar quando a pessoa fica revoltada ao perder um pai, uma mãe, um avô e uma avó que tinha quase 100 anos. Ah, pelo amor de Deus, cria juízo. Você achou que que a pessoa ia viver nessa vida desse jeito para sempre? Tem que ter dó da outra pessoa também, gente. Porque depois que cruza lá o cabo da Boa Esperança, é só dor e sofrimento. Outro dia eu ouvi uma senhora idosa reclamando para mim de viver muito. Falou assim: está ruim demais. Está ruim demais. Eu falei: mas a senhora está aí, está andando, mas se eu soubesse que era todo esse sofrimento, eu tinha pedido para ir antes, eu não quero mais não. Chega, entende? E ainda fica lá uns miseráveis torcendo para a pessoa viver mais um aninho, mas um aninho de sofrimento, deixa, põe nas mãos de Deus isso daí. Porque chega uma altura que vai morrer, a pessoa vai se despedir. O problema é que a gente não se prepara. O problema é que, como a gente não pensa no céu, na eternidade, nas coisas da alma, a gente fica agarrado a esse mundo e vive só para esse mundo. Quando precisa se despedir desse mundo, é um chororô miserável. Não é? Então, junto com o bem físico, tem o mal físico. Os anjos e os homens, eles têm uma condição diferente dos outros. São seres livres, são seres inteligentes. Mas um anjo é um ser livre e inteligente? Sim. E quem mais além dele? O ser humano. E os outros animais? Não nesse nível. Não desfrutam da liberdade que um ser humano e um anjo têm, não. E como seres livres e inteligentes, tanto o ser humano quanto os anjos devem caminhar para o seu fim último, por livre opção, por amor preferencial. Podem se desviar? Podem. Um anjo pode se desviar? Pode. Só que uma diferença entre os anjos e os homens. Quando um homem se desvia, um ser humano se desvia, ele pode se arrepender e retroceder no seu caminho. Quando um anjo se desvia, não tem volta para ele. Porque a decisão de um anjo, ela é sem equívocos. Ela pode ser errada, mas ela é sem enganos. Ele sabe, ele tem total clareza da escolha que ele está fazendo. E como ele tem total clareza e é uma decisão firme, devidamente decidida, é para nunca mais voltar atrás. Foi o que aconteceu com Lúcifer, que é chamado de diabo, de Satanás. Não é que Deus não o perdoe, não é que Deus não tenha misericórdia. É que pela natureza dessa criação, dessa criatura, a decisão dele é para sempre. Se ele voltasse atrás, encontraria perdão. Se ele se arrependesse, encontraria perdão. Mas isso não é possível para ele, segundo a sua natureza. Mas cada ser humano e cada anjo tem que caminhar para o seu fim último. Podem então se desviar? Podem. Podem causar o mal? Podem. E Deus não é diretamente nem indiretamente a causa do mal. Deus causa o mal? Nunca. Mas indiretamente? Nunca. Nem direta, nem indiretamente. Mas Ele o permite. Permite como? Permite o mal? Não. Permite que a pessoa faça uso da liberdade dela. E aí sim. Aí você pode até dizer, não, Ele permitiu o mal, não é, por essa condição aí. Permitiu o mal porque Ele respeitou a liberdade de uma pessoa. Só que seria um grande mal destruir a pessoa para que ela não fizesse o que tem que fazer, não é? Então, Deus permite respeitando a liberdade da sua criatura. Só que, misteriosamente, Deus sempre tira um bem de tudo. Até da maldade que fizeram contra alguém. Até da maldade que fizeram contra você. Até do pecado que você cometeu. Deus misteriosamente consegue tirar um bem disso. Você sabia que essa é a grande angústia do diabo?
Qual é a grande angústia dele? É arquitetar um mal, tão mal que Deus não consiga tirar um bem dali. Só que ele não consegue. Então, assim como eu e você temos uma angústia quando a gente vai decidir, tipo assim, eu vou decidir isso aqui, e se der ruim para mim? Aí a gente fica angustiado, não é? Eu fico angustiado diante das minhas decisões, porque pode ser que aquilo desande no mal. O diabo também fica, mas a angústia dele é o contrário. Eu faço ou não faço, porque se eu fizer, Deus tira um bem daqui, Deus tira um bem de lá. A angústia dele é que Deus vai tirar um grande bem do mal que ele faz. Mas Deus, misteriosamente, sempre tira um bem de todas as coisas que acontecem. E foi o que aconteceu com o José do Egito. Santo Agostinho, olhando para esse episódio, ele dizia: Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se ele não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Nossa, por isso que ele é Santo Agostinho. Se você caprichasse do jeito que ele capricha, você seria Santo Agostinho. Eu seria Santo Agostinho, né? Digo de novo, olha o que ele diz: Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se ele não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. E com o passar do tempo a gente pode descobrir que Deus pode extrair um bem até mesmo de um pecado. Não foi o que aconteceu com José do Egito, que essa palavra lembra aqui? Para a gente encerrar, vou trazer a frase de José, depois de tudo que aconteceu. Sabe como é que termina a história de José? Se eu fosse você, eu pegava para ler. Está lá no Gênesis, né? Depois de toda essa miséria que os irmãos dele fizeram com ele, José se tornou simplesmente a segunda pessoa mais poderosa do Egito, quando o Egito era um grande poder no mundo. Era um grande poder no mundo. Então, José era uma das pessoas mais poderosas do mundo. Uma grande fome bateu sobre aquela região, e os irmãos de José, achando que ele já estava morto, sem saber qual era o destino, passando fome em Israel, foram no Egito para ver se achavam comida. E quando chegaram lá, levaram ele diante do governador do Egito, que eles não reconheceram, era o próprio irmão. Eles não reconheceram José, mas José os reconheceu, gente. José caiu numa choradeira. José os perdoou. E entre as palavras de perdão, sabe o que José disse para eles? Não fostes vós, diz José a seus irmãos, não fostes vós que me enviastes para cá, foi Deus. Foi Deus. O mal que vocês tinham a intenção de me fazer, o desígnio de Deus mudou em bem, a fim de salvar a vida de um povo numeroso. Olha o que é um homem de Deus, que não para nas feridas de uma história truncada. Enquanto todo mundo olhava mágoa, rejeição, escárnio, deboche, maldade, solidão, esse homem olhava que a mão poderosa de Deus o conduzia em meio a pedras e espinhos, para que ele fosse o salvador de um grande número de pessoas. E se tudo que você estiver passando, seja para que você, nas mãos de Deus, se torne um instrumento poderoso que vai salvar seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais. Já tinha parado para pensar nisso? Obrigado, Senhor, por este sorrindo para a vida. Obrigado, Senhor, porque a Tua vontade é sempre boa. Obrigado, Senhor, porque tens o poder de tirar um grande bem das minhas dores, dos meus sofrimentos, das minhas lágrimas. Obrigado, Senhor, porque nem o meu pecado é a última palavra. Obrigado, meu Deus, porque até do meu pecado o Senhor pode tirar um grande bem.
Obrigado, meu Deus, porque hoje eu descobri que o Senhor não impede que a gente desça ao fundo do poço, mas o Senhor desce ao fundo do poço com a gente para de lá nos tirar. E pela Tua graça eu vou me levantar. E pela Tua graça eu vou sempre encontrar saída. E pela Tua graça eu sempre vou vencer, porque Tu estás comigo, meu Senhor, e a piedade é mais poderosa do que tudo. Amém. Amém.